Então, dando seguimento para a nossa jornada, a gente vai agora para a terceira mesa, chamada As Companhias de Teatro, Trabalho, Improviso e Precariedade. Nessa mesa, quero agradecer muito a presença virtual e presencial, efetiva, da professora Silvia Cristina Martins de Souza e da professora Rosana Orsini Brescia, duas pessoas que eu li muito, que eu tenho lido muito, que eu admiro demais, então estou muito feliz de poder também estar aqui, ter vocês como interlocutoras. Agradeço muito vocês estarem aqui. A gente vai passar a palavra para a professora Silvia. Eu escrevi aqui uma apresentação longa, eu acho que talvez seja melhor a gente... Eu me sinto muito mal quando começo a falar essas coisas, porque parece que eu não sou nada disso. Então é melhor, vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte para otimizar tempo. Enfim, o título da apresentação da professora é Concorrência e Tensões Teatrais entre Portugueses e Brasileiros no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX. Isso. Eu posso mexer? Dá para ouvir? Ótimo. Tá? Eu queria começar agradecendo aos organizadores desse encontro, que eu, enfim, o que eu tenho ouvido aqui, eu estou gostando muito, está muito interessante. A Mariana, particularmente, pelo contato que fez comigo o tempo todo. Enfim, é um prazer estar aqui hoje. O que eu quero fazer é apresentar resultados parciais de uma pesquisa que eu já venho desenvolvendo há uns 4, 5 anos sobre as relações entre portugueses e brasileiros nos meios teatrais do Rio de Janeiro. Nada contra o resto do Império, mas é que, assim, eu sempre me concentro muito. Eu comecei no Rio de Janeiro e continuo no Rio de Janeiro por motivos óbvios, né? Vocês percebem pelo sotaque, né? Então, mas eu tenho atravessado o Atlântico, né? Então, essas relações entre portugueses e brasileiros, num momento que o teatro se transforma no principal entretenimento do Ocidente, né? Isso foi bastante beneficiado e impulsionado, digamos assim, pela inserção dos gêneros musicados, de gêneros de teatro musicado, pelo aumento e diversificação da população urbana e também pelo fato do teatro ter se transformado, e aí é um momento depois daquilo que vocês estão falando, né? Numa indústria como outra qualquer, né? Então, é um momento de globalização, é isso que eu venho tentando fazer, e para esse momento as turnês teatrais foram muito importantes, porque artistas e empresários cruzavam os oceanos e mares o tempo todo, né? E faziam uma ligação entre diferentes continentes. A partir de agora eu vou ler, porque eu sou muito boa de começar a fazer caminhos paralelos, então, assim, para manter um... Bom, conectado mais efetivamente a tal fenômeno, esse que eu acabei de falar para vocês, desde os anos 1870, o Teatro do Rio de Janeiro sentiu os desdobramentos das mudanças que ele operou. Na minha fala aqui, agora, eu vou procurar abordar algumas dessas mudanças, mais especificamente as relativas às concorrências e estratégias comerciais e simbólicas utilizadas entre portugueses e brasileiros em disputa nos meios teatrais e algumas questões que afloraram ao longo dessas disputas. Eu escolhi só algumas, né, mas são várias, né? Tais como, por exemplo, as tensões identitárias, brasileiros e portugueses o tempo todo se defrontando, né? A reatualização de antigos preconceitos raciais em relação aos brasileiros e alguns conflitos laborais. Bom, eu escolhi como ponto de partida um episódio que foi uma polêmica que ocorreu entre julho e setembro de 1883, na Gazeta de Notícias, em torno de uma opereta, a Dona Juanita, né? Dona Juanita, de Richard Genet, Camilo Valzel, e musicada por Von Suppé, que estreou com muito sucesso no Rio de Janeiro, em maio de 1883, pela grande companhia de ópera cômica italiana de César Ciacchi. Hoje no início, eu vi o João Roberto falando da Julieta dos Santos. A Julieta dos Santos, na verdade, não é, eu vou falar da Julieta. O César Ciacchi era um empresário italiano que fazia sempre o trajeto Rio, Buenos Aires, Montevidéu. Então, ele contratava gente de fora, né, e trazia. Tinha um olho para ganhar dinheiro com poucos, né? Então, ele contratava muitas companhias de óperas, operetas,
também muito espetáculos equestres, e também a partir de um determinado momento, e coincidentemente em 1883, ele começa a fazer isso, contratar crianças prodígio. Uma delas foi a Gemma Kunibert e a outra Julieta dos Santos. E em 1883, antes do episódio que a gente vai ver, ele colocou essas duas meninas que foram contratadas por ele em 2 teatros diferentes, e as duas encenavam o Demônio Familiar. Tá? E as polêmicas em torno de quem era melhor começam a aparecer ali. Eu estou chamando a atenção para isso porque, basicamente, é isso que um personagem que eu vou falar depois, que é o Clementino da Silva, vai fazer. Só que não dá tão certo quanto o SEAC, né? Quanto da retirada da companhia SEAC para apresentar-se em Buenos Aires e Montevidéu em julho de 1883, 3 empresários teatrais, que eram Jacinto Heller, Antônio de Souza Bastos e Esther de Carvalho, manifestaram a intenção de colocá-la em cena simultaneamente em seus teatros. Uma mesma peça em 3 teatros diferentes, numa cidade das dimensões do Rio de Janeiro, que não comportava, não tinha público para isso tudo, né? Era algo inusitado, tanto que a notícia motivou um comentário publicado no periódico Lucros e Perdas, que dizia: um empresário estrangeiro comeu a carne, e os outros empresários atiram o seu osso. Terá este o que roer? E se tiver, chegará para os 3. Bom, as turnês, eu vou dar só falar algumas coisas gerais, que eu acho que são importantes para a gente chegar até o episódio, né? Essas turnês teatrais que eu estou falando, como a do SEAC, não eram nenhuma novidade, né? Desde os anos 1840, elas eram bastante constantes no Rio de Janeiro, particularmente de franceses, italianos e portugueses. Mas, no caso dos portugueses, e dos atores e empresários, merece sublinhar que foram as turnês para o Brasil que permitiram que eles contornassem a falta de trabalho e proventos no verão português, quando grande parte do público pagante se retirava para as estâncias de veraneio e o que ficava na cidade evitaria os teatros em função da má ventilação. Nesse movimento, alguns atores e empresários portugueses atravessaram o Atlântico várias vezes, nos 2 sentidos, outros chegaram aqui para longas temporadas e alguns se estabeleceram residência, né? A concorrência entre companhias teatrais também não era algo novo, né? Quando o João Caetano se desliga da Companhia do Teatro de São Pedro e cria a própria companhia no Teatro de São Francisco, essas 2 companhias começam a disputar, e isso a gente encontra nos jornais recorrentemente, né? Desde o período da criação dessa companhia até a morte de João Caetano, não foram poucos os empresários que estabeleceram concorrência com ele, utilizando-se de diferentes estratégias. Por exemplo, Joaquim Eliodoro Gomes dos Santos, que criou a Companhia do Ginásio, apostou na estética teatral realista. Já o Florindo Joaquim da Silva investiu num repertório bastante eclético e manteve uma prática que foi inaugurada por uma companhia francesa que tinha se apresentado no Rio em 1850, que eram as récitas vespertinas voltadas para os caixeiros, né, os rapazes do comércio. Eu estou chamando a atenção dos caixeiros porque eles vão ter, em algum momento, uma repercussão, né? Mas essa concorrência tendeu a volumar-se a partir da década seguinte, e alguns elementos contribuíram para isso. Um deles foi a suspensão das subvenções governamentais aos teatros, tanto no Rio quanto nas províncias, a partir de 1868, diretamente relacionado à questão da guerra do Paraguai. Nesse momento eles falam isso. E tem um relatório do Ministério, do presidente de província da Bahia, de 1869, que é um primor de concisão, né, quando ele vai dizer assim, a partir do fim das subvenções, como é que a coisa vai acontecer. Ele diz: a partir de agora, os artistas que quiserem trabalhar por empresa ou associação têm que contar com seus próprios recursos ou meio para atrair o público, ou seja, é guerra, né? A morte de João Caetano, em 1863, e em 5 anos depois, a estreia de Orfeu na Roça, de paródia de Francisco Correia Vasquez, a Orfeu nos Infernos de Offenbach, podem ser consideradas paradigmáticas da entrada em cena de uma nova fase do teatro no Rio de Janeiro, em particular, e no Império como um todo, com o triunfo do teatro musicado, que, embora já conhecido na cidade desde os anos 1840, caiu definitivamente na preferência das plateias. Em 1870, a Companhia Fênix Dramática, dirigida por
Jacinto Heller se transformou os gêneros do teatro musicato no seu prato de resistência, e Heller se firmou como o mais bem-sucedido empresário teatral do Rio, situação da qual desfrutou até 1880. Nesse processo, ele contou com a presença do ator Vasquez no seu elenco, tanto como dramaturgo quanto ator. E o Vasquez manteve as récitas vespertinas na Fênix Dramática, e a Fênix, e parte do sucesso da Fênix, vinha justamente dessa partela das plateias, né? Os cacheiros estavam sempre lá, né? Então, o que acontece em 1883, em relação a esses três empresários, na verdade, é o resultado de um processo que já vinha de algum tempo, só que naquele momento a coisa tomou um outro vulto, né? Então, assim, vamos logo ao episódio, que eu estou enrolando para começar, né? Então vamos começar logo. Começar apresentando rapidamente esses personagens, tá? Jacinto Heller era filho de português, que chegou com a família ao Brasil quando ele contava 3 anos. Aqui ele se fez ator, trabalhou com empresários famosos como João Caetano, Florindo, Joaquim da Silva, e tornou-se empresário teatral. A portuguesa Esther de Carvalho era uma atriz e cantora. Ela, na verdade, ela tem uma trajetória artística muito pequena. Ela começa a encenar em Lisboa com 21 anos, e com 24 ela morre de tísica, tá? Mas ela começa com muita sorte em Lisboa, faz sucesso, vem para o Brasil, contratada por Sousa Bastos, e acompanhando um companheiro dela, o ator Ribeiro. Chegando aqui, eles ficam algum tempo, se desligam da companhia, criam a deles e começam a fazer concorrência com Sousa Bastos, né? Sousa Bastos foi um português, todo mundo português, né? Foi um português que começou a carreira em Lisboa como jornalista, autor, adaptador de peças teatrais, ensaiador, diretor e empresário teatral. No Rio, ele chegou em 1881, já desfrutando de alguma fama, e chamou a atenção de Adoc Lobo, que alugou o Teatro Príncipe Imperial e entregou a direção a ele. E, por fim, quem, na verdade, vai criar toda a confusão, que é o Celestino da Silva, também português, que começou as atividades no teatro como cambista de teatro e, posteriormente, se tornou empresário. O que ele fazia? Ele viajava por Madrid, Paris, Lisboa e Milão, conhecia as novidades teatrais, trazia para cá, né? E ele acabava também comprando os direitos autorais de autores estrangeiros, e ele passava a representar essas pessoas aqui, né? O Celestino soube ganhar dinheiro, porque no final da vida dele ele virou visconde, Visconde de São Luís de Praga, né? Desse pessoal todo aqui, parece que foi só ele quem ganhou alguma coisa, né? Mas porque era uma briga de foice, como a gente diz, um negócio. Bom, em julho de 1883, logo que SEAC se retirou do Rio, Celestino da Silva negociou com Jacinto Heller a venda de uma adaptação para o português da opereta Dona Joanita, e essa adaptação era de Eduardo Garrido. Tudo parecia correr a contento, até que ele tomou conhecimento de que outros empresários estavam com as adaptações da opereta em mãos. Vendo seus planos de exclusividade ameaçados, diante da possibilidade, inclusive, de Jacinto Heller declinar do negócio que tinha feito com ele, ou de sofrer alguma pressão de Eduardo Garrido, que consta que Eduardo Garrido era o seguinte: ele vendia os direitos autorais e ficava de teatro em teatro à noite, cobrando os direitos autorais dele. Estava certo, né? Porque o pessoal não pagava mesmo, né? Então o Celestino tentou impedir de alguma maneira que os planos desses dois empresários desses três empresários se concretizasse. Então ele deflagra uma polêmica na imprensa, uma polêmica que desceu a níveis baixíssimos. Eu não vou ser tão minudente aqui, mas só para vocês terem ideia, a Revista Ilustrada chamou de roupa suja na imprensa, tá? E aí, enfim, inicialmente as questões giraram em torno das versões da opereta que cada empresário tinha em mãos, e que Celestino insistia em dizer que era roubo, né? Logo, porém, se descobriu que a versão que ele tinha, porque ele dizia que ele tinha a versão que Eduardo Garrido tinha feito era do original. Aí se descobriu que a versão que ele tinha, na verdade, era uma versão para o italiano que o SEAC vendeu a ele, né? E, enfim, nisso ele acusou Sousa Bastos de roubar, né, também, de fazer uma versão que era roubada. E Sousa Bastos falou o seguinte: Sousa Bastos confessou: não, eu fui assistir algumas encenações da companhia de SEAC, algumas eu paguei, outras ele me deu de graça, eu sentei, taquigrafei e escrevi a peça, tá? E a versão da Esther de Carvalho, ele disse que quem tinha feito
tinha sido Moreira Sampaio. Diante das acusações, Souza Bastos e Moreira Sampaio desafiaram Celestino a provar ser ele o detentor dos direitos dos autores da opereta no Brasil, afirmando que, caso se confirmasse, só tinha a lamentar que ele tivesse, abre aspas, tão mal empregado o seu dinheiro comprando um objeto cuja propriedade as leis brasileiras não garantiam, fecha aspas, que os direitos de autores vão ser bem mais tarde, que eles vão ser reconhecidos, né? Não tanto como sustentar esse argumento, Celestino passou a centralizar suas acusações em Souza Bastos, até porque, essa altura, a Esther já tinha contraído a tísica e desistiu da encenação. Dentre as acusações que ele passou a fazer a Souza Bastos, contavam menções a processos abertos por Adoc Lobo contra ele, porque Souza Bastos, na verdade, gastou bastante mais dinheiro do que podia, a dívida era uma dívida muito grande, particularmente porque ele contratava, isso foi algo depois que foi muito reclamado por atores brasileiros, ele contratava atores em Portugal, pagava passagens, salários e trazia. Só que quando chegava aqui, nem sempre ele pagava os salários que tinha prometido, enfim, toda aquela história que você já vinha contando. Os atores entravam com processo contra ele, né? E também o Celestino começou a fazer alusões ao relacionamento amoroso que o Souza Bastos mantinha com a atriz Pepa Ruiz, de quem, segundo Celestino, Souza Bastos só tirava vantagem porque a profissão dele, segundo Celestino, era desfrutar da fama da Pepa, né? A Pepa, na verdade, ela veio com Souza Bastos em 1881, mas ela veio contratada por Jacinto Heller, com passagem paga e salário adiantado. Ficou aqui uns 3 meses, saiu, não pagou nada ao Heller, que abriu um processo para ela, e o Souza Bastos ficou, porque ela fez sucesso logo que chegou, né? E o Souza Bastos, então, como é que eu vou dizer? Realmente tirou bastante proveito da fama dela, né? Celestino acusou Souza Bastos também de ser um dos estrangeiros que chegava ao Brasil por arribação, para tirar proveito e de contribuir para a ruína dos atores brasileiros por preterir-los aos portugueses. Como se isso não bastasse, ele divulgou um trecho de uma carta supostamente enviada por Souza Bastos a um amigo em Portugal, na qual ele dizia, abre aspas, aqui os regentes de orquestra são mulatos muito estúpidos e eu estou condenado a aturar um deles. Não imaginas que reinado é aqui o público. É um gostinho vê-lo, visto que cada brasileiro é um macaco. Fecha aspas, né? O maestro que ele está falando é o maestro Simão Júnior, que eu vou falar um pouco mais à frente, né? Celestino ainda publicou algumas notas na imprensa, manteve esse mesmo tom, mas os outros pararam de responder a ele e a coisa acabou por aí. As duas montagens da opereta acabaram por subir ao palco. A primeira foi de Souza Bastos, que foi bastante elogiada pela Gazeta de Notícias, que, na verdade, eu não tenho certeza, é algo que eu quero pesquisar. Eu acho que ele tinha muitas pessoas amigas dentro da Gazeta, porque a Gazeta catapultou a peça dele, né? No caso da versão, um mês depois, foi a versão do Jacinto Heller, que estreou no Teatro Santana, e a mesma Gazeta começou a fazer críticas, né? Ela disse que a adaptação de Garrido era de má qualidade, criticou o fato de o tenor poleiro não ter decorado as letras das canções e reprovou o aumento dos preços da entrada pela empresa, o qual, segundo ele, não se justificava, segundo a Gazeta, desculpa, não se justificava levando-se em conta a qualidade questionável do espetáculo. Coincidência ou não, no dia seguinte ao da estreia e dessas críticas, o tenor poleiro ficou doente, né? Ficou doente, foram suspeitas as encenações e só durante alguns dias a companhia de Souza Bastos manteve a peça em cartaz. Mas no dia 6 de novembro e no dia 8 de novembro, pela primeira vez, e isso quem trabalha com teatro não encontra, as mesmas peças no mesmo dia, uma ao lado da outra nos jornais, durante 3 dias seguidos, ou seja, era uma concorrência brutal. O Jacinto Heller, na verdade, ele tentava criar alguns chamarizes, né? Ele dizia, olha, na montagem do Santana, as últimas modificações feitas por Vão Supê a Música estão presentes. Enfim, a verdade é que eles ficaram nisso até que a partir do dia 14, Souza Bastos tirou o anúncio do jornal, começou a anunciar
uma peça que eu não estou encontrando o nome aqui, O Espelho da Verdade, e se retirou com a empresa para uma turnê em São Paulo. A partir daí, só o Weller ficou encenando. Mas a história ainda não termina aqui. Em março de 1884, os leitores dessa mesma Gazeta se depararam com um texto escrito pelo Francisco Correa Vasquez, que era ator da Companhia L e se transformou também em folhetinista da Gazeta. E nesse texto ele dizia, em tom satírico, que corriam boatos de que seria celebrado um acordo que ele sugestivamente denominou contrato monopólio entre Jacinto Heller e Souza Bastos e Braga Júnior, que nessa altura do campeonato já tinha se juntado com Souza Bastos. A escritura pública em que se firmou esse contrato monopólio foi localizada e detalhadamente analisada por Fernando Bencarelli. Mas não o episódio que eu estou relatando aqui, provavelmente porque ele não teve acesso a essas fontes. Na verdade, a minha hipótese é que nada desmerece a interpretação de Bencarelli, eu diria que, na verdade, ela só reforça, né? Porque eu trago um dado a mais. É que as disputas em torno das montagens de Dona Joanita foram estopim para a assinatura desse contrato. Isso porque muito do que foi debatido e que apareceu na imprensa foi contemplado nos termos desses acordos. Como, por exemplo, a definição de um preço único dos bilhetes das récitas, né? Lembra-se que o Jacinto Heller tinha aumentado, né? A definição dos horários para as encenações, que nunca deveriam ser vespertinas aos domingos ou dias santos. Desculpem, esqueci de dizer que o Souza Bastos começou a oferecer encenações à tarde para os cacheiros, né? E os cacheiros eram público fiel, né, ao Heller. Na verdade, é uma disputa muito grande de Souza Bastos e com Heller, né? Que as peças encenadas por uma companhia no Rio e nas províncias não poderiam ser representadas nos mesmos dias por outra companhia. Definir-se os preços a serem pagos pelos autores das peças, exceto as revistas de ano. Eu tenho a impressão de que as revistas de ano era aqui dentro que a coisa acontecia, então ficava mais fácil dos autores reclamarem. Mas essas peças de fora, era mais fácil você, na verdade, não pagar os direitos dos autores, né? Estipulou-se um teto de pagamento para os atores mais importantes das empresas e os atores que determinou-se que os atores que se desligassem das empresas não poderiam ser contratados pela outra, dessa que afirmou o acordo, pelo prazo de 3 meses. O acordo foi firmado, portanto, a tentativa, eu acho que ele dá muito claro uma tentativa de partilha de um espaço bastante complicado, né? São vários empresários, um público relativamente pequeno, que o Rio de Janeiro era grande coisa naquele momento. Bom, o certo é que pouco mesmo depois de firmado o contrato, Souza Bastos e Braga Júnior entram com um pedido de cancelamento, porque, segundo eles, Jacinto Heller descumprido uma das cláusulas ao contratar a atriz Rose Villiot, que fazia parte da companhia de Souza Bastos. Quer dizer, Souza Bastos roubou a pepa de Heller, o Heller roubou a Rose Villiot dele, né? Bom, o que a gente pode concluir desse episódio já para começar a terminar, ainda que em caráter provisório? Eu creio que um dos elementos mais significativos, a meu ver, é a constatação de que nas últimas décadas do século XIX já tomara corpo no Rio de Janeiro um sistema teatral que se sustentava a partir de algumas redes, tal como já acontecia em algumas capitais europeias. Uma delas foi a circulação das companhias estrangeiras, que difundiam repertórios, introduzindo cidades de diferentes países no circuito potencial de sucessos teatrais. Outra rede se apoiava nas adaptações e traduções, que, da mesma forma que as turnês, garantiam a circulação e a difusão das peças. Nesse processo, adaptações, contrafações e plágios de textos se multiplicavam, e os direitos dos autores eram constantemente desrespeitados, vale a pena dizer, algo que também acontecia na Europa, né? Uma terceira rede foi a imprensa, que, apesar de mais independente do mundo teatral, foi também representativa nesse setor. Fossem os jornais especializados ou não em teatro, eles atualizavam as notícias estrangeiras e, com isso, acabavam por sugerir os títulos que deveriam ser traduzidos ou adaptados, por já virem com uma reputação definida. Além disso, as notas ou polêmicas travadas nas páginas dos periódicos davam visibilidade aos empresários, sem contar que os críticos eram capazes de destruir reputações. As matérias publicadas nos jornais chamam atenção também para a forma como certas representações sobre
brasileiros e portugueses foram atualizadas, e como elas nos permitem lançar a noção a ideia dos íntimos laços de irmandade que os uniam, né? A carta mencionada por Celestino da Silva, real ou não, lançava mão de uma visão preconceituosa dos brasileiros vistos como macacos, e a expressão arribação associada a Souza Bastos remetia a uma noção de árvore das patacas, né? E até mesmo do brasileiro de torna viagem. Se no período da independência esses preconceitos foram utilizados para demarcar diferenças entre a população dos dois reinos e para apostar na inviabilidade de um país recém-independente, submetido aos supostos perigos da gente de cor, entre aspas, palavras deles, né? Nos anos 1880, em que a campanha abolicionista ganhava corpo, eles serviram para procurar demarcar um espaço privilegiado de atuação para os portugueses, com base numa suposta superioridade cultural e racial em relação aos brasileiros. Mas uma coisa é possível afirmar com relativa margem de certeza. Por mais que indivíduos como o maestro Simões, aquele que Simões Júnior, aquele que Souza Bastos chamou de macaco, sofresse preconceitos por parte dos portugueses estabelecidos ou em passagem pelo Brasil, tais preconceitos não conseguiam esconder algo que os contemporâneos podiam constatar na prática. Isso é, que o Brasil se tornara um mercado atrativo e essencial para o teatro português, que dele se tornou parcialmente dependente. Nesse processo, a presença de atores e músicos negros trouxe para os palcos contribuições significativas. No caso da música, são de destacar, por exemplo, as composições de Henrique Alves Mesquita, que era o regente da companhia do Ellen, que era um músico de formação erudita, diretor da companhia, diretor de música da companhia Ellen, e que incluía nas suas composições elementos musicais de tradição africana. O maestro Simão Júnior notabilizou-se por suas participações em recitais no Clube Beethoven, que era um clube de elite, tá? Espaço dedicado à apresentação de música erudita, que reunia as elites fluminenses. Foi professor de música do Asilo dos Meninos Desvalidos, mas assim como Mesquita, tirava seu sustento dos teatros, musicando operetas e revistas de jornais, que medo. Eu já vou acabar, tá? Merece ressaltar também a força da presença de portugueses, não apenas nos tablados e nas coxias dos teatros, mas também nas plateias. E aqui eu me refiro especificamente aos cacheiros, né? Os cacheiros eram uma fatia da plateia muito importante, e depois a gente pode comentar, durante a campanha abolicionista, eles, os atores, tiveram uma participação muito grande nos festivais abolicionistas, né? Para concluir, eu queria dizer para vocês o seguinte: Dona Joanita se sustentou em cena no Rio de 1883 a 1885 e marcou o cotidiano da cidade. Aproveitando-se da repercussão dos debates na imprensa em 83, a empresária brasileira Apolônia Pinto ofereceu um espetáculo intitulado Roubaram Dona Joanita. Tá? No Carnaval de 1884, não faltaram carros de crítica dos clubes de Filhos do Inferno e dos Fenianos, com alusões à disputa entre ela e Souza Bastos. Vendeu-se muito pente, rede de cabelo, tecida lá Joanita. Abriu-se loja de armarinho com seu nome, e as editoras musicais de Arthur Napoleão, Isidoro Bevilacqua, da viúva Filipone, além do periódico musical A Lira do Povo, imprimiram e venderam muitas partituras com textos adaptados da opereta para ritmos populares na cidade, como quadrilha, polca, mazurca, isso é, trechos adaptados para uma música sincopada relacionada com uma certa imagem do que era percebido como brasileiro ou afro-brasileiro. Montagem de várias peças, parte das peças foram feitas por companhias de amadores, e até mesmo um teatro Dona Joanita foi aberto no jardim da fábrica de cerveja existente na Rua do Conde D. Ou seja, a opereta incidiu sobre mudanças de costumes, hábitos, comportamentos dos habitantes da cidade, demonstrando a força cultural da qual o teatro estava revestido naqueles tempos, que Christopher Charles vai chamar acertadamente de primeira globalização cultural do Ocidente. Terminei em 5? Super. Beleza. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Silvia. Agora passar a palavra para a Rosana, que... Eu estou suando. Eu vou tentar compartilhar a tela, tá bem mais. Tá ótimo. Eu queria, eu não sei fazer isso, queria te colocar a sua imagem. Emília, você quer botar a imagem dela toda? Exatamente. Eu não sei mexer com isso aqui não, só apontei não. Tá. Aperta aqui no...
Nesse aqui? Nesses três. Não, a gente não tá Estamos vendo. Aí, tela cheia. A tela cheia. É. Agora o som ficou ruim. Agora só sumiu? É. Então volta. Não, tem. Mas a gente não mexeu no som. Sim. Sim. Só vou aqui. Fecha ali em cima, ó, no X. Destaque. Aí. Será que vai dar? Calma, né? O que aconteceu? Eu não tô vendo vocês, então quando tiver tudo ok, vocês me avisam também. Tá. A gente só não tá escutando, Rosana. Voltou? Eu acho que você tem que aumentar aqui. O volume aqui. É? É. Calma lá, então. Tava em 40 e pouco, põe 50 alguma coisa. Aqui, né? Não sei onde tá. Aqui. Ah, tem 100. Tem 100. Não, 100, mas vai estourar, 100. Mas já tá em 100. Não, então vai estourar, vai ficar muito. Já tá. O que você pensa? Agora a gente não consegue escutar, Rosana. Fala pra ela pensar. Não, cadê a caixa? Cadê essa? A gente escuta, mas não escuta o som na sala toda. Não, mas aí Mas tem vem que... cá, não tá solto isso aqui? Não tinha que botar isso aqui? Onde que tá a caixa aqui? Onde que sai o som? Da caixa do computador? Saindo do computador. Não tá saindo só do computador, né? Isso aqui não é pra botar aqui? Eu acho que é. Não, só é. E se vocês colocarem o microfone? Peraí, Rosana, Peraí, eu acho que vai dar. Vai, Você vai ter que diminuir, eu acho. Estão me vendo melhor? Não. Tá, não. Peraí, calma. Não, isso não vai dar certo não. Peraí, fala de novo. Fala pra atenção. Fala, Rosana. Tem que trocar essa aí. Não. Várias configurações. Vai de novo, fala pra ela falar. Oi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não mexe, não fala. Não faz mais nada, a partir de agora todo mundo Vou. Ai, gente, se abaixar pode estragar tudo. Vamos ver. Bota um pouquinho a mão assim, ó. Pode começar. Rosana, Oi. pode começar. Eu vou Tá bem, apresentar um minuto. Fazer uma brevíssima apresentação. A Rosana vai apresentar a comunicação, a cor da ópera no Brasil setecentista. A Rosana é musicóloga, cantora lírica, diretora de ópera e escreveu, estou fazendo uma apresentação da minha carreira, mas escreveu livros importantíssimos sobre casas de ópera no Brasil no século XVIII. Então, muito obrigada, Rosana. Muito obrigada pela presença. A palavra está com você. Também obrigada, Mari. Obrigada, Iris, pelo convite. É um prazer enorme participar dessa jornada, ainda que seja virtualmente. Vocês nem imaginam o quanto eu queria estar presencialmente sem ter esse problema do microfone, mas enfim, não foi possível. Então, vamos lá. Proponho que a gente volte para o século XVIII agora, tá bem? Voltamos um século aqui dentro das comunicações que já foram apresentadas. Eu também vou ler, porque eu também tenho uma tendência a pegar caminhos paralelos, assim como a minha colega, então vou tentar ficar aqui mais presa no texto para não passar do limite de tempo. Bom, a existência de espetáculos teatrais no Brasil é praticamente tão antiga quanto a presença portuguesa na América. Contudo, a partir do século XVIII, um outro modelo de negócio passa a ser explorado nas vilas e cidades com maior concentração de população e com um crescente desejo de reproduzir na colônia os modelos civilizatórios da metrópole. A construção de casas da ópera públicas com atividade permanente e exploradas com fins lucrativos. Desde as primeiras restas teatrais em teatros efêmeros, a procura por atores que pudessem reproduzir o modelo civilizatório europeu se tornou essencial. Mas de onde viriam os atores e atrizes em uma colônia de dimensões continentais que não contava com companhias teatrais experientes na declamação de obras dramáticas europeias e que servisse como base para o ensino das gerações futuras? Referências aos curiosos na arte de representar e para pessoas sem experiência, mas com um dom natural para a cena, são comuns nas cartas e relatos sobre os nossos primeiros atores. Tudo indica que alguns dos homens e mulheres que se dedicavam à representação teatral nos palcos das casas da ópera setecentistas fossem inicialmente instruídos na arte da música, cujo ensino era mais sistematizado e disponível em todas as cidades de maior expressão da América Portuguesa. Sobre a etnia e a condição social desses atores e atrizes, é natural a suposição de que eles tivessem a mesma origem da grande maioria dos músicos em atividade no Brasil até a chegada da corte em 1808. Eram afrodescendentes e livres.
Homens e mulheres pretos e escravizados também eram usados nas artes performativas. São muitas as referências a músicos escravizados em atividades no Brasil setecentista e oitocentista. Talvez o mais emblemático relato seja o referente à orquestra da Fazenda de Santa Cruz, nos arredores do Rio de Janeiro. O francês Adrien Balbi nos deixa um interessante, apresentou diversas obras teatrais em Buenos Aires entre 1750 e 70, ou da Joaquina Lapinha, que ficou por quase uma década em Portugal antes de voltar a se apresentar na Ópera Nova do Rio de Janeiro. Mas, como para toda regra, há uma exceção, não podemos deixar de mencionar o caso de um dos operários da Casa da Ópera de São Paulo, em finais do século XVIII. Parece que, não estando muito satisfeito com a profissão, o dito operário resolveu fugir da companhia administrada pelo empresário Antônio Mâncio para o poderoso Morgado de Mateus, então governador da capitania de São Paulo. A resta do dia 6 de maio de 1770 teve de ser cancelada precisamente por causa dessa fuga. No entanto, poucos dias mais tarde, soube-se que o comediante tinha ido em direção a Goiás e tinha sido preso em Jacuí, Minas Gerais, a mando do governador, que não poupou esforços em recuperar o seu operário. Para entendermos esse caso, precisamos ter em conta que, durante a vigência de um contrato, os atores e atrizes poderiam se demitir em um período específico do ano, não sendo permitido fazê-lo fora da data estipulada. Mesmo infelizes com o trabalho, caso estivessem durante a vigência de um acordo com o empresário, os cômicos eram obrigados a aceitar os papéis que lhes fossem destinados, ensaiar e apresentar as óperas nos dias previstos. Portanto, a única forma de não subir no palco seria a fuga, e, no entanto, poderia ser punida com a prisão, tal como acontecia com os pretos escravizados. O caso do proprietário paulista é singular pelo empenho do governador da capitania em recuperá-lo ou puni-lo, por ter abandonado a companhia. Mas também temos que levar em conta que Dom Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão era excessivamente envolvido, digo mesmo possessivo, com a atividade da Casa da Ópera Paulista e tomava de forma muito pessoal tudo o que envolvia os seus operários, não permitindo que nada ou ninguém atrapalhasse o seu divertimento. Como prova da relação que Dom Luiz tinha com os artistas da Casa da Ópera Paulista, citamos uma desavença ocorrida entre o empresário Antônio Mâncio e um soldado do Palácio do Governador. Após um desentendimento entre os dois, que resultou numa agressão física por parte do soldado ao empresário, ambos foram presos. Ao se inteirar do sucedido, Dom Luiz ficou indignado com a audácia do soldado em agredir um homem, cito, tão divertido, diante do seu palácio, ordenando que Mâncio fosse libertado imediatamente e que o soldado fosse levado ao tronco para ser punido como um escravo. Na grande maioria dos casos relativos aos atores e atrizes das casas da ópera públicas permanentes, as relações trabalhistas mencionam contratos estáveis com condições muito definidas. O melhor exemplo é o contrato estabelecido entre o padre Amaro de Souza Machado, proprietário da Casa da Ópera de Porto Alegre, e diversos atores da companhia, em 9 de julho de 1805. Nele, um grupo de atores se compromete a se apresentarem todos os domingos e nos aniversários dos membros da família real e das autoridades coloniais, a aceitar os papéis impostos sem qualquer argumentação com o diretor, a assistir a todos os ensaios, inclusive no caso de serem necessários mais de um ensaio no mesmo dia, a aceitarem que, caso fossem acometidos por alguma doença que superasse 20 dias, ficariam sem nenhuma recompensa financeira por parte do teatro, a não faltar às representações sem um atestado médico chamado certidão do professor, a ceder ao teatro as obras produzidas para as noites de benefício, não permitir que nenhuma pessoa estranha à companhia entrasse no teatro, nem nos ensaios, nem nas récitas, a respeitar a regra de que na casa do vestuário não poderiam entrar cômicos de sexos diferentes, a não pedir os seus salários até o último dia de ópera, caso o teatro sofresse qualquer incidente, e a pedir demissão somente na quarta-feira de cinzas. O empresário, por sua vez, tinha liberdade de demitir qualquer um dos atores que desrespeitasse o acordo em qualquer época do ano, mas ele se comprometia a pagar os cômicos todos os meses o valor combinado individualmente, mesmo no caso de falta por doença que não superasse os 20 dias, a permitir que os atores e atrizes usufruto dos cenários e figurinos pertencentes ao teatro em suas noites de benefício e, no caso de despedimento, a pagar o ordenado correspondente, o salário correspondente a todos os dias trabalhados. Não sabemos a etnia desses atores, mas sabemos que eram todos livres, que Floriana Maria da Conceição e Ana Rosa de Oliveira eram analfabetas, pois foram representados no ato da assinatura do contrato por terceiros. Considerando que o contrato supracitado foi assinado em 1805, as condições de trabalho em nada podem ser consideradas como análogas à escravidão. O direito de não atuar por até 20 dias mediante a apresentação de um certificado médico e ainda assim receber a integralidade do salário, por exemplo, parece uma cláusula à frente de seu tempo. Outros artistas de teatro no Brasil setecentista parecem também ter alcançado uma condição financeira razoável, ao menos enquanto exerciam a profissão.
A atriz Violanta Mônica da Cruz, atuante na Casa da Ópera de Vila Rica, chegou a emprestar R$200 mil a Manuel Machado Dutra para que o mesmo pudesse ser ordenado padre em 1792. Esse senhor era proprietário de 2 casas e permitiu que a atriz as utilizasse como garantia de que pagaria o empréstimo. Caso ele não fosse quitado em um período de 6 anos, Violanta se tornaria proprietária dos imóveis. Esse contrato prova que, em 1792, a atriz tinha uma situação financeira confortável que a permitia dispor de uma quantia significativa para um empréstimo. Contudo, em 1804, ela já não mais vivia nas casas de Machado Dutra, mas sim na freguesia das Cabeças, na periferia de Vila Rica, e ela vivia acompanhada por 2 filhas de nomes Augustinha e Teresa, de 30 e 25 anos, respectivamente, e de um menino de 4 anos, menino Skowski, 4 anos. Violanta era parda e vivia pobre, segundo o recenseamento de 1804. Não era casada e os registros de nascimento de seus filhos não mencionam o pai ou os pais das crianças. Como atriz e cantora, teve uma carreira relativamente longa, atuando desde a década de 1780 até o final do século, tanto na Casa da Ópera quanto nas festas públicas, como, por exemplo, na celebração que teve em Vila Rica do casamento do príncipe Dom João e da princesa Carlota Joaquina, em 1786. Contudo, é natural que, após deixar a atividade na Casa da Ópera, a condição financeira da cantora tivesse se deteriorado. Ao contrário da aparente confortável situação financeira da atriz Violanta Mônica, durante os seus anos ativos na Casa da Ópera de Vila Rica, sua colega Francisca Luciana passava por sérias dificuldades financeiras. Ela chega a pedir um empréstimo ao empresário da Casa da Ópera, Antônio de Pádua, de 2/8 de ouro por não ter o que comer. Contudo, é preciso esclarecer que esse processo foi movido pelo empresário contra a cantora, e nele fica claro que Antônio de Pádua sempre pagou os salários devidos à atriz, e que, para além desse dinheiro, ele emprestou uma grande quantia para que ela pudesse pagar o aluguel de casas e a compra de roupas. Seria esse um indicativo de que os salários pagos às atrizes eram excessivamente baixos, a ponto de não garantir a subsistência desses profissionais? Ou seria esse um caso pontual de má gestão de um salário que certamente não era nenhuma fortuna? Esse processo foi protocolado em 1801. Contudo, em 1811, a atriz continuava no elenco contratado pelo Teatro da capital mineira. Não só em Vila Rica, algumas atrizes tinham uma situação econômica de certa forma estável, ao menos durante os anos em que estavam empregadas em uma casa da ópera. Em São Paulo, a atriz Pulquéria Maria de Oliveira possuía 2 pretas escravizadas e sua colega Gertrudes Maria, uma. Considerando que o preço médio de uma escravizada do sexo feminino entre 15 e 40 anos de idade em 1789 era de R$88 mil, o fato de que uma mera atriz fosse capaz de tê-las a seu serviço mostra que sua situação financeira estava longe de ser miserável. Contudo, alguns cômicos e cômicas mantinham profissões paralelas a de ator e atriz, como é o caso do primeiro galã da Casa da Ópera de São Paulo, José Rodrigues Cardim, que também era alfaiate, e da já mencionada Violanta Mônica da Cruz, da Casa da Ópera de Vila Rica, que também era costureira e rendeira. No caso da Casa da Ópera de São Paulo, sabemos que em 1798, os primeiros artistas, primeira-dama e primeiro galã, ganhavam R$8 mil por mês. Os segundos, R$6 mil por mês, e os terceiros, R$4 mil por mês. Alguns anos mais tarde, em 1811, a Casa da Ópera de Vila Rica pagava uma média de R$6 mil por mês por seus atores. R$1.600 para os homens, por récita, e R$1.800 para as mulheres, em uma temporada que totalizou 45 récitas. É claro que nem todos os atores e atrizes participavam de todas as récitas, o que altera significativamente o valor do salário, mas tampouco era um trabalho a tempo integral. Como comparação, sabemos que um músico de orquestra ganhava R$750 por função na Casa da Ópera Mineira, enquanto a jornada de trabalho de um adulto branco sem qualificações custava aproximadamente R$320. Só para termos uma ideia dos valores arrecadados pelas atrizes de São Paulo e Vila Rica, em comparação com os gastos que elas tiveram com a compra de escravizadas e empréstimos, vemos que uma escravizada custava o equivalente a 11 meses de trabalho de uma atriz de primeira ordem em São Paulo, enquanto a Violanta Mônica da Cruz teria que trabalhar 29 meses para economizar a quantia que emprestou para Manuel Machado Dutra. É claro que essas atrizes também ganhavam pelas noites de benefício e pelas festas públicas pelas quais eram eventualmente contratadas. E talvez também tivessem outros rendimentos, mas isso é uma outra história. Em relação à formação das atrizes e dos atores empregados nas casas da ópera por todo o Brasil ainda no século XVIII, é possível constatar que a maioria era alfabetizada. Contudo, no caso das mulheres, algumas não sabiam ler e escrever, a ponto que dificultava significativamente a própria realização da função da atriz-cantora. Muitas ainda eram mães solteiras, como era o caso de Eufrásia Joaquina Mascarenhas, Violanta Mônica da Cruz e Pulquéria Maria Antônia de Oliveira, que criavam seus filhos sem a participação financeira dos pais das crianças. O fato delas serem alfabetizadas
de muitas delas, da maioria ser alfabetizada, é muito significativo, porque nessa época, nem mesmo as mulheres brancas da elite, nem em Portugal e nem no Brasil, eram todas alfabetizadas. Era muito raro uma mulher ser completamente alfabetizada. Segundo, mas não é possível falar da condição dos atores e atrizes afrodescendentes no Brasil setecentista sem mencionar Joaquina Lapinha, a nossa mais importante e bem-sucedida atriz e cantora, atuante na Ópera Nova do Rio de Janeiro, no último quartel do século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX. Filha de uma mestiça, provavelmente natural de Minas Gerais, Lapinha foi uma das primeiras mulheres a se apresentar no recém-inaugurado Teatro de São Carlos de Lisboa, após uma proibição de quase 20 anos imposta pela Rainha Dona Maria I às mulheres de se apresentarem em palcos públicos. Contratada ao lado de duas artistas italianas de certo renome, Lapinha foi muito aclamada pelo público e pela crítica em Portugal. Permaneceu por mais de 10 anos na metrópole, se apresentando em diversas partes do reino. Ainda que o fato de ter a pele, entre aspas, escura, tenha levado o viajante sueco Carl Isel Ruders a recomendar que tal inconveniente fosse remediado por meio de cosméticos. Curioso é que o uso da maquiagem branca em atores e atrizes pretos e afrodescendentes era comum em vários teatros da América Portuguesa. Contudo, Lapinha parece não ter usado nada que escondesse a cor de sua pele nos palcos portugueses. De volta ao Brasil, em princípios do século XIX, voltou a integrar o elenco da Ópera Nova do Rio de Janeiro e nele permaneceu mesmo após a chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808, quando diversos artistas europeus também se transferiram para a América Portuguesa. Lapinha viajava sempre acompanhada pela sua mãe e por duas escravizadas libertas. Foi ela que comprou essas escravizadas e as libertou? Ela morreu solteira, mas sem filhos, ao contrário de algumas das suas colegas que cuidavam dos filhos sem os respectivos progenitores. Era profundamente religiosa, não só por pertencer à Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, como por ter sido enterrada com a mortalha da mesma Irmandade. Um ano após a independência, Lapinha doou dinheiro para a subscrição voluntária para o aumento da Marinha de Guerra do Império do Brasil. Isso certamente mostra que ela tinha uma folga financeira. Joaquina morreu em 1826, informação recentemente descoberta pelo meu querido colega Rogério Budachi, deixando um testamento e umas casas na Central Rua do Conde, no Rio de Janeiro, provando que em sua longa e bem-sucedida carreira como atriz e cantora, conseguiu acumular bens de raiz e viver uma vida confortável, o que era praticamente impensável para uma mulher afro-brasileira em finais dos 700. Pelo assim exposto, podemos observar que, ao menos para uma grande parte dos homens e mulheres afrodescendentes e livres, a profissão de ator ou atriz proporcionava uma estabilidade financeira pouco comum em finais do século XVIII e início do século XIX, em grande parte da América Portuguesa. Não deixa de nos surpreender como uma sociedade altamente arraigada no escravismo e no preconceito racial não só aceitava, como aplaudia e pagava para ver os artistas pretos e afrodescendentes sobre os palcos da colônia luso-brasileira. Seria por falta de opção? Talvez. Reconhecimento de que esses homens e mulheres eram verdadeiramente talentosos? Muitos dos espectadores achavam que sim. Isso não diminui a terrível condição imposta a todos os homens e mulheres afrodescendentes de então, e também não apaga o fato de que, ao que tudo indica, eles eram obrigados, ou talvez recomendados, como foi o caso de Joaquina Lapinha, a esconder sua pele por meio de cosméticos, ainda que todos os membros do público soubessem muito bem a origem étnica desses artistas. Não se pode deixar de reconhecer que o trabalho era estável, e se não bem pago, certamente pago, e que as condições de trabalho não parecem ter envolvido nenhum tipo de castigo físico, desde que respeitadas as cláusulas previamente estabelecidas por contrato. Esses homens e mulheres eram mais ou menos livres para ir e vir, inclusive livres para se demitir, desde que dentro da cláusula previamente assinada com o empresário, e o emprego parece ter proporcionado uma condição de vida ao menos razoável para a maioria dos artistas, sendo uma opção a ser considerada por todos aqueles que, destinados a viver à margem da sociedade por causa de sua origem étnica, em um cruel sistema de administração, onde o escravismo era um pilar que ainda demoraria quase um século a ser derrubado, fossem curiosos na arte de representar ou tivessem um dom natural para a cena. Muito obrigada. Deixa pra ela mostrar a foto da Lapinha, gente. Alô, alô? Alô, alô? Muitíssimo obrigada, Rosana. Excelente. Vamos passar agora para uma rodada de perguntas. E também dentro do tempo, viu? Vocês duas. Deixa pra ela mostrar a imagem da Lapinha. Estão pedindo para você mostrar a imagem da Lapinha. Não tem imagem da Lapinha, que todos nós queríamos ver. Você quer ver? Você quer ver que a gente tem?
Tem uma gravura, né? Que está na internet, que circula, né? Tem uma gravura, é uma gravura que foi feita agora, 5 anos atrás. A gente não tem imagem da Lapinha. Como eu queria poder te mostrar a Lapinha, mas não dá. Bom, eu só queria comentar, assim, é maravilhoso poder escutá-las. Vou começar da Rosana, assim, eu leio, né, muito os teus textos e é muito essas informações que você está trazendo, né, essa junção de novas informações, de novos documentos, de leitura de novos documentos, vai compondo um novo cenário para a gente pensar a história da atuação no Brasil, né? Porque também não é uma questão pensar os modos de produção do teatro e a organização desses salários, das condições de trabalho, dos contratos, né, como a gente estava falando, no século XVIII, que é um rastreamento muito difícil de fazer, a gente começa a compreender melhor a cena, né, a partir desse modelo de produção. Então, é incrível poder te escutar com mais detalhes, assim, do ponto de vista da documentação e da reunião desses documentos, né? Que tem artistas, é muito importante, muito necessário, né, para a gente construir essa história da atuação no Brasil, envolvendo, obviamente, uma atuação para a ópera e para todas as comédias e, enfim, tragédias declamadas, encenadas no século XVIII. É curioso porque a gente vê uma diferença muito grande entre o século XVIII e o século XIX. E eu me atrevo a dizer que se bobear no século XVIII era algo melhor. Não dizendo que isso era o melhor emprego do mundo, mas essas pessoas também não tinham acesso aos melhores empregos do mundo. Então, era uma saída muito digna dentro do que elas estavam obrigadas do pouco que elas tinham acesso, não é? E realmente, depois que a corte vem e vem todos os artistas europeus, dá uma mudança muito radical. E alguns permanecem, né? Alguns permanecem, tentam permanecer, mas acho que esse rastreamento que eu gostaria até de fazer, mas é um rastreamento difícil, né? De pensar esse processo, né? Quando vem a contratação das companhias para o Teatro São João, para onde vão, né, os artistas? Pensar isso tanto no ponto de vista da corte, né, imperial, quanto também das províncias. Alguns ficam, não é? Alguns realmente transitam entre o teatro colonial para o teatro já da corte, né, a ser o teatro real. Mas seria muito interessante saber o que foi feito dos outros, né? E com certeza, esses personagens que a professora Silva está rastreando, né? Inclusive o Vasquez, que é uma figura, o Francisco Vasquez, é uma figura fenomenal, assim, né? No século XIX, né? A ligação dele, né, com essa primeira geração, né, de passagem, né, do 18 para o 19, né? Ele tem realmente essa... Eu diria que você coloca de uma forma muito interessante. Eu diria assim, que ele faz... Eu diria mais... Não ele faz uma parte de uma geração de passagem, eu acho que ele tinha um feeling muito grande para perceber algumas coisas, né? Eu me lembro de um folhetim, aquele primeiro folhetim que tem na Gazeta da Tarde, que foi dado como perdido durante muito tempo, alguém encontrou, mandou para mim o tal do folhetim, e é muito engraçado que ele diz assim, quando ele começou com o João Caetano, que dava muito apoio a ele, e quando ele foi começar com o Dux, com o Emílio Dux disse que ele não tinha qualquer futuro, né? E virou quem virou, né? Porque o Dux, na verdade, criticava muito nele essa veia cômica, e o Vasquez sabia muito bem fazer isso, ou seja, a própria paródia Orfeu na Roça já é um primeiro momento, né, de uma exacerbação desse teatro musicado extremamente comercial, onde as relações laborais ficam muito tensas, né? Então, eu diria que você define bem. Ele faz parte de uma geração de passagem bastante significativa. Eu não sei, dá vontade da gente continuar aqui infinitamente, assim, debatendo. Alguém tem alguma questão? Quer fazer algum comentário? Saloma, mestre.
Tem um microfone ali que eu acho que vai ser... O ideal seria a gente virar aqui para a Rosana ver, né? Sim. Você consegue... Não dá. Olha, pode ser daqui mesmo? Pode ser. Você consegue escutar, Rosana? Consigo. Sim. Olha, 2 exposições quase chocantes, né? Se considerar os manuais escolares de história do teatro, é quase uma inversão de narrativa, né? Então, a questão é, quanto tempo vai levar para que os cursos de teatro, pensando como professor, né, comecem a assimilar nos seus currículos essa revisão, que não é uma revisão apenas, é uma recolocação de uma historicidade a partir de um presente que é muito mais auspicioso do que tem sido, pelo menos para mim, como descendente de africanos nessa sociedade. Quanto tempo vocês acham que os professores e professoras de teatro, os currículos das escolas de teatro, vão levar para assimilar isso que vocês estão propondo descortinar como história do teatro nacional? Respondo eu? Você jura que você quer que eu responda? Olha, sinceramente, eu não sou do teatro, eu trabalho com teatro. Na verdade, o teatro é uma porta de entrada para eu pensar a sociedade, enfim, a partir de uma viés da história social da cultura. Mas é um ótimo espaço, porque a diversificação é muito grande. Bom, eu sou historiadora e dou aula em curso de história, dou aula de Brasil Império e cultura afro-brasileira. A levar em conta o tempo que está se levando para fazer pequenas mudanças no currículo de história, eu imagino que no teatro também a coisa não é simples e não vai ser tão fácil. Você encontra, por exemplo, na história, você encontra muitas vezes obstáculos colocados pelos próprios alunos. Tá? Numa universidade como a minha, que já tem cotas há 15 anos, que tem uma participação enorme de alunos na graduação, nos projetos, eles são bolsistas, enfim. Com toda essa presença, você encontra, sabe, os alunos, eles assistem porque não tem outro jeito, né? Porque está na graduação, então tem que terminar, eles assistem. Mas você vê, assim, momentos extremamente tensos em sala de aula, né? Que às vezes você fica numa saia justa. Então, assim, tirando pela história, eu acredito que o teatro também vai demorar bastante, porque isso, na verdade, não é só uma mudança de currículo, é uma mudança de cultura, né? Nós precisamos mudar a nossa forma de lidar com as diferenças, né? Com as diversidades, de reconhecer os preconceitos. Isso não é coisa simples, né? Um país que não tem 600 anos e que só de 300 foram só de escravidão. E que ela ficou muito bem entranhada, né? Ela não está mais aí, mas ela está aí o tempo todo, de alguma maneira, né? Então, assim, da minha parte, eu não te dou nenhuma notícia boa. Como bem. Rosana? Eu sou mais otimista. Eu acho que o primeiro passo para que a gente mude alguma coisa em termos curriculares, nas escolas de teatro, de música, é que esse conhecimento seja produzido e seja publicado, que essas informações saiam dos arquivos e que virem livros e nisso nós avançamos, sei lá, 500 anos nos últimos 20. Nos últimos 10, digo eu. Realmente a quantidade de estudos dentro da musicologia sobre a ópera no Brasil, sobre a música, sobre a história da música no Brasil, estudos sérios, estudos que estão sendo levados com rigor e com critério historiográfico, aumentou muito, muito. E eu acho que isso é muito animador. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir mudar alguma coisa, conhecer a nossa própria história. Posso falar? Eu também queria dar um toque mais otimista.
Então, eu queria falar o seguinte, que eu participei de um processo do PNLD, que é do Livro Nacional, no Plano Nacional de Livro Didático, uma comissão técnica, e acompanhei a reformulação dos livros que vem agora para o ensino médio. Vocês sabem que está esse debate todo sobre a implantação do novo ensino médio, mas o meu olhar mais otimista é porque eu acho que os editais foram feitos antes do governo fatídico de 2018 e, graças a Deus, os editais foram cumpridos e os livros têm livros muito interessantes. E eu acredito que os livros estão trazendo um olhar muito mais interessante sobre o teatro, propostas muito mais integradas e com uma participação muito mais interessante da área da cultura, literatura, música, teatro e atividades transversais em todas as áreas que são dos componentes de linguagem, que é o componente da área, né, de linguagens e cultura e enfim, literatura, e essa atenção específica para inserção, inclusão, e com todas as exigências e todas as, digamos assim, a abrangência das competências da BNCC, eu acho que a gente tem uma esperança de que as novas gerações tenham uma outra experiência na escola. Eu espero, sinceramente, que isso tudo faça diferença daqui a um tempo, porque esse olhar ele chega nas pessoas que fazem os livros, né? que estão lá fazendo propostas hoje de ação pedagógica mais com protagonismo, né? Juvenil maior, eu acho que dessa juventude que está aí fazendo essas mudanças também, com as próprias reivindicações, né? Porque tem um ativismo muito maior aí envolvido. Então, eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que essas pesquisas da academia já chegaram nas novas produções de material didático. Do meu ponto de vista, da experiência que eu tive de acompanhar esse material que ainda não chegou na escola, mas está chegando. É isso. É isso. Saber que é porque eu vim do Paraná. Paraná não é fácil. Paraná. Paraná é outro mundo. Paraná Bom, como que é seu nome, amigo? Salomão. Salomão, prazer, Ivanildo. Eu, como professor de academia, né? Eu sou professor, somos professores da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, do curso de teatro lá. De férias aqui, nessas férias. Eu acho que tem dois caminhos rápidos. Primeiro, esses professores se aposentarem, que não acreditam, não conhecem, não se atualizam, não leem. Então, quando eles saírem do mercado, ok, temos brecha para pessoas novas pensarem, agirem e se proporem a... Não é atualização? Como é que você colocou a palavra? Revisão, né? E um outro caminho graças ao ensino médio, que está evoluindo de forma bastante interessante nas artes cênicas, os alunos chegarem para esses professores que ainda não se aposentaram e falar: não acredito no que você está falando, né? Eu, como aluno, já sei uma outra história ou estou mais atualizado do que você, professor. Então, acho que esses dois caminhos são mais rápidos, né, para a gente pensar aí nessa atualização, nesse contexto que merecemos existir. Alguém mais? A gente vai fazer agora um intervalo, né? A próxima mesa é às 7h30, então a gente tem 30 minutos para também tomar uma água, comer alguma coisa. Então, muito obrigada a presença de vocês. Muito obrigada, Silvia, Rosana.